Máquina minha. Posso costurar sintético na doméstica ou só posso na industrial? Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre as minhas experiências, né, com a máquina doméstica. Vai ser um pouquinho diferente, não vai ser sobre costura, né? Não vou estar costurando nada, mas eu vou estar conversando com vocês aí um pouquinho para a gente poder ficar um pouco mais íntimo. Quero estar conhecendo vocês também, quero que vocês comentem as experiências de vocês também, o que eu puder fazer, né, falar, eu falo aqui para vocês e eu quero manter esse contato, tá bom? E vou estar contando aqui um pouquinho para vocês, né, se dá ou se não dá para fazer peças com materiais sintéticos, como que é na máquina doméstica, né? Muitos falam aí que tem que ter uma máquina industrial para fazer peças, né, mais grossas. Então eu vim aqui para falar para vocês qual é a minha experiência com isso, né? Vou falar também para vocês sobre agulhas, que tipos de agulhas que eu uso, né, para estar fazendo. Vou falar também sobre manutenção, de quanto tempo faz manutenção, eu faço, né, no caso, a manutenção. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho aí sobre isso. Então, vem comigo que eu vou falar tudo sobre máquinas hoje. Então, eu vou falar sobre a minha experiência com máquina doméstica. Quando eu comecei a querer voltar a costurar, né? Porque como eu já falei para vocês lá no comecinho, que eu sou artesã, na verdade, eu fiquei muito tempo parada, né? Eu fiz há muito tempo atrás artesanato e depois disso eu fiquei parada. Costura mesmo, costurava muito pouco. Costurava mais tecidos, né? Fazia bonecas. E então os tecidos eram mais leves, né? Nunca tinha feito nada na época com sintético. Então, quando eu voltei a querer estar fazendo, produzindo, né, alguma coisa, a minha intenção era fazer com tecido normal, né? Tecido fininho, né? Tipo tricoline, era fazer bonecas novamente. E estava com essa intenção. E nunca imaginei que eu conseguiria fazer bolsas. Por quê? Porque eu sempre achei que bolsas fosse para indústrias, né? Para máquinas, né? Industriais e nunca imaginei que eu pudesse fazer. Quando eu entrei numa escola, essa professora minha, ela falou para mim assim: ah, ó, eu vou te ensinar a fazer bolsas. Aí eu fiquei pensando, bolsas? Mas como assim, né? Ah, beleza, ela tem máquina industrial, então eu vou fazer bolsa na máquina industrial. Só que eu não tenho máquina industrial, então como que eu vou fazer? E aí ela falou, não, você vai ver que não precisa fazer só na máquina industrial, você vai conseguir fazer bolsas na máquina doméstica, no caso, né? E eu falei, tá bom, né? E aí eu comecei fazendo uma necessaire, fazendo algumas bolsas, e aí fui tendo conhecimento, né? Fui vendo que dava para fazer. E, e eu acho que comecei a ficar apaixonada pelas bolsas, né? Eu falei, nossa, eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer bolsas com uma máquina, né, doméstica. E então, essa professora minha ela mostrou que tinha possibilidade de fazer. E eu comecei e nunca mais parei, porque a gente fala, né, que quando o bichinho, né, dá costura criativa, morde a gente nunca mais sai dela, né? Porque é muito gostoso de estar fazendo. E essa possibilidade também de a gente conseguir fazer numa máquina doméstica, né? Não precisar da máquina industrial. É lógico, gente, não tô falando aqui que não é importante ter a máquina industrial. É lógico que algumas peças que nem tem peças que eu gostaria de fazer, mas por não ter a máquina industrial, não dá para fazer, né? Então, assim, tem os limites também, mas não significa que vocês não vão conseguir fazer sem ser numa máquina doméstica, né? É só ter o jeito certo, né? Um tipo de máquina certa também, né? Porque não é todas também, mas vocês vão conseguir fazer, né? Com o que vocês têm em casa, vocês conseguem fazer. Lógico que nem eu trouxe aqui até para vocês verem que eu tenho essa daqui, que é a Janome, mas a minha primeira máquina foi esta aqui, ó, a da Singer, a Brilliance, né? Ela é bem antiga aí, mas ela é meu xodó. Hoje eu já não uso ela mais, né, para fazer bolsas. Não uso mais, por quê? Porque ela já tá
já tá fraquinha nesse sentido, porque eu usei muito, mas pensa numa máquina que eu usei muito, produzi muito com ela. Ela é uma máquina muito forte, ela é muito forte, só que ela tem no pezinho dela aqui, né, aonde coloca a agulha, por ela ficar, porque ela tem vários desenhos aqui, 59 pontos para fazer, né, que são os desenhinhos, né? Então usei muito esses pontos e como ela tem esses pontos, ela anda muito, né? E na hora de fazer. Então isso atrapalha um pouquinho também, né? Não é uma máquina reta, né? De costura reta. Então, mas mesmo assim, mesmo ela sendo desse jeito que eu falei, eu não tinha condições na época de comprar uma outra. E eu falei, eu vou usar essa daqui e vou trabalhar com ela. Porque também tem essa questão, né? A gente tem medo, né, por não achar que não vai conseguir, só porque a gente tem uma máquina um pouco inferior, né? Na verdade, não. Na verdade, vocês querendo, vocês conseguem, lógico, é que nem eu falei, tem umas limitações, né? Mas consegue sim produzir e vender essas peças, né, que você produziu. E não precisa ser só de tecidos finos, né, mais fininhos, não, dá para fazer com sintético também. Então, eu trabalhei bastante com sintético. Mas aí eu vou falar sobre como eu trabalhei com elas e o tempo também de desgaste, né? Que nem é lógico que uma máquina doméstica ela tem um desgaste um pouquinho maior do que se fosse uma máquina industrial, né? A máquina industrial ela é bem mais forte, você consegue fazer peças mais grossas, né? Então, assim, a durabilidade dela é bem maior. As máquinas domésticas, elas não têm uma durabilidade tão grande se você começa a fazer muitas peças grossas, né? Mas assim, não é um tempo tão curto também. Ela é um tempo longo também, mas é um pouco mais curto do que se fosse numa máquina industrial, tá? A Singer, ela, como eu já tinha mais de 10 anos já, né? Então, quando eu fui mexer com o sintético, ela durou bem, durou acho que 2 anos por aí. Ela conseguiu se manter por uns 2 anos aí, mas eu tive que fazer várias manutenções nela, por quê? Porque ela era mais antiga, então eu tive que fazer mais manutenção, tive que cuidar um pouco mais dela, por um período mais curto de tempo, né? Porque eu tava fazendo muita produção e coitada, ela tava sofrendo, mas consegui fazer. Quando eu percebi que realmente não dava mais, que ela já estava quebrando muita agulha e nas espessuras também ela já não estava conseguindo mais manter o ritmo dela, eu tive que trocar. E comprei essa daqui, a Janome. Gente, essa máquina aqui, ela é perfeita. Eu digo assim que, nossa, ela foi a salvação para mim, entre máquinas domésticas. Várias máquinas da Janome são muito boas. Da Singer também, gente, eu não posso dizer nada, também são muito boas. Existem máquinas ótimas, né? É que eu conheço só a Singer e a Janome. Eu não sou, assim, especialista em máquinas, é que fique bem claro, não sou especialista. Posso até estar falando alguma coisa aqui, se eu falei alguma besteira, vocês me falem. Mas, assim, é minha experiência e eu espero que ajude vocês também, né? Porque eu sei como é se sentir, se ativa nesse sentido, né, da máquina, né? Ai, será que eu consigo? Será que com a máquina que eu tenho eu consigo? E eu falo que sim, gente, vocês conseguem com qualquer máquina. É lógico que nem eu já falei, limitações de algumas coisas, mas vocês conseguem sim. Se vocês querem alguma coisa, eu acho que vocês têm que começar. Começando, vocês vão evoluindo e aí vocês vão comprando uma melhor máquina, vão mudando de máquina, né? Porque, lógico, vai chegar uma hora que ela não vai aguentar. Mas até aí vocês já conseguiram garantir aí o dinheirinho de vocês para estar comprando uma outra, né? Se vocês souberem mesmo economizar para isso, né? Mas sabe, o que é mais importante, que é o que foi para mim, comecem. Comecem com a máquina que vocês estiverem aí, né? Se ela é resistente ou não. Mas eu vou estar falando um pouquinho dos tipos de máquina, porque assim, a gente fala doméstica, né? Será que dá para trabalhar com sintético? Como eu falei que dá. Só que existem máquinas que elas não suportam. Por quê? Depende muito de como ela é por dentro. Então, eu comprei essa máquina Janome, né? Como eu falei. Então, a Janome, gente, ela me salvou. E
ela é muito forte. Para vocês terem noção, ela consegue até 7 camadas de jeans, por exemplo, de um tecido mais, né, grosso, ela consegue até 7 camadas. Então, a gente consegue fazer o sintético, trabalhar com o sintético nela, né, por conta disso, porque ela consegue trabalhar com bastante camadas. Quando eu estava pesquisando, e eu pesquisei bastante que tipo de máquina ela conseguiria pegar mais camadas. E me venho das mais novas, né? Me veio essa da Janome. Então, é por isso que eu gostei muito. E comprei e não me arrependi. Gente, ela é muito boa mesmo. Eu comprei, eu até vou deixar aqui o link embaixo para vocês da onde eu comprei essa máquina, porque foi uma das mais em conta que eu comprei, que foi lá no Mercado Livre. E eu achei um preço muito bom. Eu pesquisei em outros lugares, mas no Mercado Livre foi o que eu mais achei assim legal. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês, se vocês quiserem dar uma pesquisada, também é o melhor preço, tá? Que eu coloquei para vocês. E assim, garanto, essa daqui ela é muito boa. Eu trabalho com sintético com ela, assim, sem problema nenhum. É lógico, como eu falei para vocês, tem peças que eu tenho que ir para industrial. Eu não tenho, mas eu tenho um lugar que eu faço, né? E então, se eu preciso fazer algumas peças maiores, né, ou peças muito mais grossas, aí eu peço socorro aí para a máquina industrial. E o que eu mostro aqui para vocês no YouTube é tudo feito com a máquina doméstica, tá? Então, assim, tudo que eu fizer, vocês não se preocupem que dá para fazer aí na casa de vocês também. Vocês têm que ver se a máquina de vocês, por dentro, ela não é de plástico, tá? Porque tem algumas máquinas domésticas que elas têm plástico. Tem umas máquinas que vendem bem baratinha, né? Que é para fazer costuras, que costura, né? Faz bastante coisa, só que ela é toda de plástico. Eu vou ver se eu acho para vocês e eu mostro aqui para vocês a foto de uma delas. Ela é bem fraquinha. Esse tipo de máquina já não dá para fazer. É uma máquina doméstica, mas não dá para fazer. Por quê? Porque dentro ela não vai suportar. Se vocês começarem a forçar, né, a costura nesse tipo de máquina, que dentro é de plástico, vai acabar quebrando, né, com mais facilidade. Dentro, gente, elas tem que ser de metal, tudo metal. Então, para suportar essa quantidade de camadas, né? Essas daqui, elas só aguentam por conta disso, tá? E então aquelas que são plástico por dentro, aí vocês dão uma olhada na de vocês, se dentro ela é toda de ferro ou se ela é de plástico por dentro. Porque se ela tiver alguns componentes de plástico, já não serve muito para fazer esse tipo de trabalho que é com sintético, porque se torna muito pesado, né? E pode quebrar a máquina de vocês várias vezes. E não é legal, e pode acabar danificando vocês ficando sem máquina, né? Não é bacana. Então elas têm que ter pelo menos o metal dentro, para camadas mais grossas. Então, essa daqui é uma excelente, eu posso dizer. Já trabalhei com outras Janomes dela, né? Na época que eu fazia o curso, eu fazia com outras Janomes muito boas também. Mas essa daqui é a mais recente, então eu acabei comprando essa daqui. Gostei bastante e ela é portátil, então dá pra vocês levar pra qualquer lugar, né? Ela é bem tranquila, né? E eu vou falar um pouquinho das agulhas, que agulhas que eu uso, tá? Pra sintético, eu uso a agulha, geralmente a 16 e a 18, tá? Para sintético. Se é uma camada muito mais grossinha, eu vou usar a 18. E geralmente eu falo no vídeo para vocês qual que eu tô usando. Se é a 16, se é a 18, para determinadas situações, né? Por quê? Porque a agulha também tem que ajudar, né? Ela tem que ser grossa. Se vocês usarem uma agulha muito fina, ela vai quebrar, com certeza. E até porque não é para o tipo de tecido. E até mesmo a agulha, ela é para um tipo de tecido, tá? Geralmente a agulha que eu uso, além da numeração, ela é uma agulha seta. Porque essa agulha seta, ela serve para sintético. E se vocês compram outro tipo de agulha para malha, que não seja a agulha seta, então ela não vai servir, tá? Ela vai quebrar. Então, não importa se, por exemplo, vocês compram a 16, mas ela não é a agulha seta, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade para estar trabalhando. Então, geralmente, o que eu trabalho é uma agulha 16 com numeração 16 e 18 e a agulha seta.
tá bom? Com relação à linha também, né, gente? Por quê? Porque se vamos trabalhar com sintético e vamos fazer bolsas, elas precisam ser resistentes. A máquina industrial, ela já trabalha com uma linha que ela é resistente, como o carretel, enquanto na bobina, ela já trabalha isso e ela já é mais resistente. Então, para nossas bolsas não ficarem também de fora, né, sem ser resistentes, precisamos também trabalhar com uma linha resistente. Mas tem também uma limitação, né? Porque a doméstica, você não pode colocar uma linha mais grossa na bobina, tá? Então nunca coloque, gente, na bobina, na linha grossa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então aqui, ó, na bobina aqui, né? Se forem usar, tem que ser uma linha de poliéster mesmo, tá? Então, eu uso na de baixo a linha poliéster e a linha de cima, aqui pra vocês, eu uso essa daqui que é a nylon 60, tá? Então, essa daqui é a de poliamida. Então, essa é de poliéster e é a de poliamida. Então, em cima, né, pra costurar de poliamida, que é a nylon 60, conhecida, né? E a de poliéster na bobina. Porque se vocês colocam essa daqui, a nylon 60, nylon 60 na bobina, o que vai acontecer? Se chegar a embolar, né? Porque isso acontece, né? Tá lá costurando, a agulha tá lá colocando, aí embola, o que acontece? Vocês não conseguem tirar com tanta facilidade e pode quebrar a máquina. Pode dar um problema sério ali na parte da bobina, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? A gente consegue sim reforçar, né? Mas tem que ser dessa forma, tá bom? E esse tipo de linha que é mais grossinha, né? A nylon 60, ela deixa mais firme as peças. Eu vou estar fazendo uma peça que é de maternidade, né? São duas peças aí de maternidade, a bolsa e uma mochila. E eu vou ter que fazer com essa linha, porque é ela que vai ficar mais reforçada. E até agora, gente, eu não tive problema com isso, tá? Por isso que eu falo, se vocês quiserem começar, comecem. Mesmo com a máquina de vocês. Na verdade, é só vocês terem uma agulha certa, uma linha certa, tá fazendo o projeto de vocês, tá bom? E assim, não desistam, né? Porque não tem a máquina. Muitas vezes assim, eu ficava pensando, falei, caramba, eu não tenho máquina industrial, e agora? Como que eu vou fazer? A pessoa me pediu tal coisa e como eu vou fazer? E muitas vezes eu não tinha mesmo como nem fazer no lugar onde eu faço, né, com máquina industrial. Eu falei, não, vai ser na máquina doméstica. Graças a Deus nunca deu problema, gente. E assim, é lógico que eu passava muito mais vezes, né, a linha, porque para reforçar bem, né, principalmente a alça, a gente reforça bastante pra não ter perigo de sair. Eu ficava com tanto medo que eu ficava lá reforçando. Lógico que a gente tem que tomar cuidado também com o tecido para não rasgar o tecido, né? Mas o que eu podia reforçar, eu reforçava. Porque como é a máquina é doméstica, né? Então a gente tem que dar um reforço a mais, que não é uma industrial. Quando vocês puderem comprar uma industrial, vocês comprem, gente. Eu super aconselho a comprarem uma industrial, que é uma das coisas que também está nos meus planos, é a industrial, porque é necessário. Principalmente se vocês quiserem fazer um dia uma mala de viagem, uma mala mesmo, aquelas de rodinha, né? Se vocês quiserem fazer coisas grandes, então precisa, né? Para produção precisa, tá? Eu não tô dizendo que não precisa, precisa. Só que não precisa vocês terem ela primeiro. Aí, tipo, eu agora não vou fazer, vou deixar de fazer uma peça né, em sintético, porque eu não tenho uma máquina industrial. Então, não é isso. Vocês podem sim começar com a máquina que vocês tiverem aí, só tomando aqueles cuidados que eu já comentei com vocês. Agora, com relação à manutenção. A manutenção, como no meu caso, eu faço muito, né, muita produção, então eu tenho que estar. Isso aí foi um conselho, tá? Da pessoa que geralmente, né, faz a manutenção das minhas máquinas, tá? Uma vez por semana eu lubrifico as máquinas. Então eu abro aqui embaixo e eu abro aqui em cima para poder fazer a lubrificação da minha máquina, tá? Se um dia vocês quiserem que eu mostre para vocês como eu faço essa lubrificação, coloque aí nos comentários
que eu faço um vídeo para vocês de um dia aí de manutenção da máquina, tá bom? De como que eu faço. Então, eu faço a manutenção uma vez por semana. Então, todo final de semana, né? Porque aí eu produzo durante a semana, quando é no final de semana, no domingo, desculpa, no sábado, eu faço essa lubrificação e eu deixo o domingo descansando, né? Porque a máquina, ela precisa de ter um descanso também, e eu deixo ali, né? Quando é na segunda, eu volto a fazer. Quem não mexe muito com a máquina, pode ser a cada 15 dias, né, uma vez por mês, mas quem produz bastante, que nem é o meu caso, né, porque eu não produzo só para os vídeos, né, produzo para também encomendas, né, então acaba que há um certo desgaste, né, maior, e eu faço essa manutenção. A manutenção com uma pessoa, né, para lubrificar totalmente a máquina, abrir mesmo a máquina, né, aí é lógico que é uma pessoa especializada nisso, né, nas manutenções, e eu faço a cada 6 meses ou um ano, para poder fazer essa manutenção, tá? Mas enquanto ela, né, consegue aí ir, então eu mesma faço essa manutenção. Então é isso, gente. Eu vim trazer um pouquinho da minha experiência, de como que eu faço, né, de explicar aí um pouquinho. Eu não sou expert em máquinas, mas é só mesmo a minha experiência. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma vocês. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, tá bom? Que me ajudam também, né, a saber o que vocês estão pensando, o que vocês querem saber, se concordam comigo ou não. Se vocês tiverem dúvidas também, vocês coloquem aí no comentário, se eu souber responder, né, essas suas dúvidas, tá bom? E é isso, gente. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Tem muita coisa aí para acontecer e o que vocês quiserem aí é só colocar. Vou deixar os links aqui, tá bom? O link da máquina aqui para vocês verem. E é isso, gente. Eu espero vocês nos próximos vídeos, que eu possa ter mais essas trocas aí com vocês, que é o que eu quero, e estar aí mais pertinho de vocês, tá bom? Então, tchau, tchau, até mais, até o próximo vídeo.